Eu tenho certeza que você já viu ou até mesmo você já brincou sobre querer ser herdeiro. Mas você já parou para pensar que você pode construir uma herança para chamar de sua? O meu nome é Lucas Rocha e eu tô aqui para compartilhar a construção da minha herança com você e de certa forma te incentivar a fazer o mesmo. Eu não sou nenhum expert do assunto, eu não nasci em berço de ouro, eu não fui estimulado a investir o meu dinheiro de qualquer forma que seja. Eu fui muito incentivado, sim, e eu sou eternamente grato por ela, pela minha mãe, a sempre guardar um pouco de dinheiro de tudo que você recebe. Só que puramente guardar dinheiro não vai fazer ele se multiplicar. Você tem que colocar o dinheiro para trabalhar para você e aí dessa forma sim que você consegue começar a enriquecer. Eu não passei para a faculdade assim que eu saí da escola, muito menos passei em um concurso público assim que eu terminei meus estudos. Eu fui entrar na faculdade 4 anos depois que eu me formei no ensino médio e até então eu tive empregos comuns, digamos assim, nunca com um recebimento de salário expressivo, né? Foi só a partir de 2019, depois de eu ter me formado, que eu recebi uma promoção no meu emprego da época que era compatível com a minha formação, né, de recém-formado. Então, a partir deste momento que eu passei a receber um pouco mais do que a média, né, a escolaridade de ensino médio, digamos assim. Durante o final do meu ensino médio e até um pouco depois que eu saí, eu trabalhei em comércios no meu bairro local, onde eu nasci. Depois disso, eu fui para o Exército. Aí, do Exército, eu fui ser jovem aprendiz. E depois de ser jovem aprendiz, eu já estava na faculdade. E aí, eu consegui um estágio numa administradora de condomínios. E depois de um tempo nessa administradora, eu percebi uma oportunidade na concessionária de energia aqui do meu estado. E aí, eu identifiquei uma melhor oportunidade de crescimento e eu fui para lá. Foi só nessa oportunidade que eu realmente consegui um cargo compatível com a minha formação e eu não fiz o curso mais prestigiado da sociedade, né? Eu não fiz direito, medicina, odontologia, nada do tipo, até porque eu nunca consegui atingir uma nota de corte o suficiente para fazer o curso que eu realmente pretendia, que é psicologia. Mas aí, como eu estava trabalhando na área administrativa na época de jovem aprendiz, eu identifiquei uma oportunidade de fazer administração, visando cargos melhores dentro da empresa. E foi isso que eu fiz. Depois de fazer o Enem daquele ano, eu coloquei para administração e eu consegui uma bolsa de 100% no ProUni. E só assim também que eu iria conseguir fazer faculdade, porque se tivesse que pagar, eu iria ter começado ainda mais tarde do que eu comecei, que foi em 2016. Então, todo esse contexto para te dizer que eu não sou uma pessoa zero especial, super comum. De repente você se identificou com algumas coisas que eu falei da minha trajetória até aqui. E ainda assim, isso não quer dizer que um dia eu não vá ser milionário, que um dia minha família não vai enriquecer, porque o conhecimento ele está posto hoje, ele está muito mais acessível e uma pessoa, assim como eu, ou de repente você que está assistindo, comum, consegue sim enriquecer e consegue sim, mesmo que com aparentemente pouco, ter uma aposentadoria muito mais digna do que o INSS pode fornecer para gente. Porque o que muito me incomoda hoje é você ter parte do seu salário subtraído para eles guardarem para você e dizendo que lá na frente você vai se aposentar e não vai ter problemas. Sendo que hoje, quando você olha o quanto que um aposentado recebe pelo INSS, isso dá muito mal para sobreviver. E a minha ideia é realmente envelhecer com tranquilidade e não tendo que me preocupar com, depois de ter tanto me matado de trabalhar, ainda assim o dinheiro que eu receber disso não ser o suficiente para uma vida minimamente digna. Hoje a cultura instaurada aqui no nosso Brasil é que você trabalha para o dinheiro, né? E eu quero aos poucos inverter essa lógica, colocar o dinheiro para trabalhar para mim. Então, pouco a pouco, mês a mês, eu estou começando a fazer uns aportes um pouco mais expressivos do que eu costumava fazer desde que eu iniciei nessa vida de investimentos, para justamente acelerar esse retorno financeiro que por uma grande janela de tempo eu não consegui estar aportando mês a mês. Porque a ideia justamente é essa, eu considerar que parte do meu salário nem existe.
Eu defini um percentual X e esse percentual eu considero que ele nem vem para mim. Ele já vai direto para o meu investimento como se fosse realmente uma dívida, né? Uma conta. Só que é uma dívida, uma conta para o seu eu do futuro, para a sua família do futuro, para que depois você não precise se preocupar com nenhum outro boleto. Eu costumo brincar falando que o tempo ele não perdoa. Quando você menos espera, ele te dá uma rasteira. E você tem que usar o tempo a seu favor, né? Hoje, um percentual baixíssimo, acho que 2%, uma vez eu vi, de brasileiros que investem na Bolsa de Valores. Então, assim, se você começar hoje, você ainda vai ser pioneiro nisso. Daí, na minha cabeça, faz muito mais sentido eu investir em empresas, em fundos imobiliários, que são os dois principais ativos que eu tenho, que já existem, já consolidados, que eles me retornem um valor mediante o que eu investi, do que criar, de repente, uma empresa do zero, uma empreitada ou fazer uma sociedade. Na minha cabeça, faz mais sentido ir por este caminho. Mas tudo bem se você acha que o outro, ou até de repente um terceiro que eu não comentei, faça mais sentido. Então eu vou compartilhar como é que está a minha carteira hoje, vou dar uma passeada, um breve resumo, e depois eu vou fazer vídeos mais específicos explicando os movimentos que geraram em como que ela está hoje. Aqui é o site do Investidor 10, é onde eu consolido as minhas informações, dá para você adicionar aqui a cada ativo que você compra, cada aplicação que você faz, você compila aqui nesse site. Eu acho ele o mais simples, intuitivo e ele é de graça, né? Então você consegue saber aqui de uma forma mais visual como é que está a sua carteira. Aí aqui já de cara a gente vê quanto que eu tenho de valor aplicado e quanto que está o meu saldo bruto, né? Por que que o meu valor aplicado está maior do que o meu saldo bruto, né? Está 4,73 menos. Ou seja, eu coloquei mais dinheiro do que hoje ele vale, né? Mediante aos ativos que eu escolhi. Mas isso não me preocupa porque a gente está falando aqui de renda variável. Então realmente vai variar. Umas horas isso daqui vai estar positivo, outras horas isso vai estar negativo. E isso é até uma prova social também de que tudo bem você não acertar sempre, né? É muito difícil você acertar sempre, eu diria impossível. Mas você tem que começar de alguma forma se você quer ter um dia na vida uma independência financeira. Então aqui ele mostra como está uma evolução do meu patrimônio, né? 12 meses, eu posso colocar aqui até desde o início. Você vê que ele é um começo bem tímido, né? E só agora, né, a partir de maio, de junho, que eu comecei a aportar com um valor um pouco mais expressivo. Aí aqui ele está dividido em FIIs, ações, FIIs é fundos imobiliários, CDB é a reserva de emergência, um dinheiro que você deixa guardado para caso aconteça alguma emergência você tem valor. E aqui é um pouquinho de criptomoedas que eu também invisto. Isso aqui eu vou explicar com calma como que eu cheguei nesses números, por que que eu escolhi essas ações. Isso aqui é mais um vídeo introdutório de resumo, né? Aqui são todas as minhas ações. A gente tem aqui Banco do Brasil, Taesa, uma transmissora de energia elétrica, Americanas, polêmico isso daqui, Copasa, saneamento, Áurea, que é uma geradora de energia, e aqui Klabin. Aí aqui para baixo a gente tem os meus fundos imobiliários também, título de valores, shopping, Fiagro, híbrido, e aqui aparece o tipo, né, tipo de papel, tijolo, enfim. Aqui tem as minhas criptomoedas. Aqui é uma BDR do Nubank que eles ofereceram para todo mundo assim que eles iriam entrar na bolsa. Eu aceitei e na época foi 4,10, né? E hoje está super valorizado, mas tá aqui. Não penso em fazer nada com ela a princípio. E aqui é a minha construção da minha reserva de emergência, que eu confesso que eu negligenciava, mas eu entendi que é algo importante que precisa. Então tá aqui também o pouquinho de reserva de emergência que está sendo construído. Depois eu vou explicar, a partir do momento que eu comecei a aportar com um valor mais significativo, o porquê que eu fiz essas escolhas para ficar episódio a episódio, como se fosse uma série dessa construção da herança que vai me proporcionar para minha família liberdade financeira, vai proporcionar tranquilidade e vai me causar uma independência do INSS. Eu não quero precisar dele, depender dele para me aposentar. Eu quero fazer isso antes, bem antes.
E se você se interessou e quiser saber, me acompanhar como vai ser essa minha jornada de enriquecimento, de como que eu vou construir a herança minha e da minha família, né? Se inscreve nesse canal que vai vir muita coisa por aí.